Federação Espírita Catarinense dá as boas-vindas ao nosso próximo expositor, Jacobson Santana Trovão. Jacobson é professor titular de Direito na PUC Goiás. É conferencista e autor de livros espíritas e atualmente é o coordenador nacional da área da mediunidade pelo Conselho Federativo Nacional da FEB. Idealizador e apresentador do programa semanal Estudando o Livro dos Médiuns, com transmissão ao vivo pelos canais da FEB no Facebook e na FEB TV, também no YouTube, proporcionando estudo sistemático e contínuo da obra, O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Jacobson nos agracia com o seu profundo conhecimento da doutrina espírita, participando da Conferência Espírita de Santa Catarina, nos falando sobre o tema A Mediunidade Pós-Pandemia. Seja bem-vindo, Jacobson Santana Trovão, à Conferência Espírita de Santa Catarina 2022. Olá, boa tarde, Jacobson. Boa tarde, Esther. Prazer estar aqui com você, participando dessa conferência espírita aqui da FEC. Prazer recebê-lo. Estamos comemorando 77 anos de fundação da nossa família espírita catarinense. É uma honra tê-lo como um dos convidados, né, desse grande banquete espiritual. Eu queria repetir a minha fala na abertura, que você não tinha entrado ainda. Essa edição da conferência, Jacobson, tem 3 convidados especiais. São 3 pessoas, a Sandra, o Vicente e você, que foram chegando aqui nas terras catarinenses e, de forma automática, sintonizados com as necessidades espirituais do nosso movimento espírita. Essa sintonia espiritual, ela se destaca muito claramente nas contribuições que todos vocês trazem para as nossas atividades. Para além do dever de abordar um tema, vocês sempre têm essa sensibilidade de atender às nossas reais necessidades. Mas eu queria compartilhar contigo uma informação, confirmar contigo uma informação que me chegou há pouco de um passarinho goiano. Esse passarinho me disse que você está fazendo aniversário hoje, é verdade? Verdade. Comemorando aqui com vocês e a família que está aqui presente. Quanta Obrigado honra, pelo carinho da lembrança, Esther. Esse presente seu, né, no seu aniversário, você nos presenteia comemorando essa data tão importante num evento estadual de Santa Catarina. Quero, em nome da família espírita catarinense, desejar a você amor infinito, alegrias transbordantes e muito, muito trabalhando bem essas realizações que fazem cada vez mais o teu coração transbordar de alegria, o teu entusiasmo no trabalho que nos contagia, tá? Receba o nosso abraço especial, então, pelo seu aniversário. Muito obrigado por aceitar esse convite numa data tão significativa. Eu que agradeço. Estar com os amigos que é a alegria desse momento e de todos os momentos. Você sabe da simpatia que eu tenho por você, não é, como uma companheira de trabalho, junto à Federação Espírita Brasileira, na área nacional da mediunidade e em outras atividades, onde nós nos conhecemos. E você fala de uma afinidade, mas é uma afinidade que surgiu espontaneamente a partir de você, que foi intermediária na nossa aproximação junto à FEC. E também um abraço muito carinhoso a todos os companheiros aí da Federação Espírita Catarinense pelo grande trabalho que realizam e essa conferência tão significativa. Obrigado, querido amigo. A palavra é sua agora, para abordar o tema como você se propôs. Obrigado. No livro Seara dos Médiuns, psicografado por Chico Xavier, o autor espiritual Emmanuel, no capítulo 62, faz a seguinte reflexão: tarefa mediúnica sustentada através do tempo não brota da personalidade. Exige
lamento, disciplina, renunciação e suor. A educação confere discernimento. E o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. É por isso que Jesus avisou no Evangelho: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras. É ainda pela mesma razão que o Espírito da Verdade recomendou a Allan Kardec gravasse na codificação do Espiritismo a inolvidável advertência: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro. Instruí-os. Eis o segundo ensino. Quando nós falamos de tarefa mediúnica, a reflexão do Espírito Emmanuel nos leva a buscar no interior de nós todos, sejamos médiuns ostensivos ou não, o que nos move diante dessa possibilidade psíquica que Allan Kardec identificou e chamou de faculdade mediúnica. No momento em que o codificador Allan Kardec isola essa capacidade psíquica dentre as demais como uma percepção natural humana de identificação de um estado de matéria para além daqueles que os sentidos físicos são capazes, não é, de conferir a identificação, no momento em que ele consegue pontuar essa capacidade psíquica, ele deu um impulso excepcional na compreensão da própria natureza humana. Ao lado, portanto, da faculdade de ver, de ouvir, conhecidas das ciências e pesquisadas, o mestre Allan Kardec nos apresenta uma das mais significativas possibilidades da mente humana, com uma variedade de manifestações, a faculdade mediúnica. Dentre essas possibilidades, uma delas é o transe mediúnico, quando os espíritos podem comunicar diretamente os desencarnados com o plano físico. Mas essa é uma das possibilidades da faculdade mediúnica. Não é a única. A comunicação direta, ela é expressiva, mas ela não se constitui na essência da própria faculdade. Ou seja, a faculdade mediúnica no ser humano não existe tão somente para que ocorra o transe mediúnico. O transe é uma atividade que ocorre esporadicamente, conquanto, de forma periódica, um médium pode atuar na psicografia ou na psicofonia em transe semanalmente. Mas a faculdade mediúnica, ela vai muito além.
Porque ela dá a possibilidade de nós identificarmos em sua completude o espaço que nos cerca e aqueles que habitam ou coabitam os ambientes que nós ocupamos, habitamos. Assim é que, pela faculdade mediúnica, como disse, nós percebemos uma outra dimensão, constituída de um estado de matéria ainda desconhecido da ciência e que o codificador chamou de fluido cósmico universal. Mas a capacidade mediúnica, ou a faculdade mediúnica, ela é capaz, ou ela dá a possibilidade ao ser humano de transmissão de pensamentos, de movimentar essa matéria nesse estado diferenciado do que os sentidos orgânicos permitem. E atuar de diversas formas, criando ambientes de saúde, de enfermidade, criando imagens psíquicas de forma permanente ou temporária. A faculdade mediúnica também é uma força capaz de movimentar o nosso próprio corpo físico através de comandos que ocorrem no perispírito e que determinam a dinâmica do metabolismo orgânico. O corpo vive a partir de comandos psíquicos cujo ponto intermédio entre o espírito e a matéria é o perispírito. Mas esse perispírito ele é comandado pela faculdade mediúnica que existe na mente. Portanto, como patrimônio do espírito, nós somos médiuns encarnados ou desencarnados. Esses conceitos que Allan Kardec traz necessitam ser refletidos exatamente no ponto em que colocamos. O que significa para mim esse patrimônio? Para aqueles que são médiuns ostensivos, ou para aqueles que são intuitivos, o Espírito Emmanuel coloca 4 fatores: burilamento, disciplina, renunciação, suor, expressando aqui o esforço, para que a gente possa fazer o bem que pode fazer. Todo o bem. E é assim que nós faremos ou atingiremos o ideal crístico de brilhar a nossa luz no âmbito da mediunidade. Durante a pandemia provocada pelo Covid-19, assim comumente chamado, nós notamos, isso ficou muito patente em diversos encontros que tivemos oportunidade de ter virtualmente, com trabalhadores da mediunidade de diversas localidades, que, ao serem tomados de surpresa pela necessidade do isolamento social, muitos médiuns ficaram um tanto quanto perdidos, sem saber o que fazer, o que deveriam, como deveriam agir diante daquele momento em que havia efetivamente uma suspensão da atividade mediúnica, provocada por fatores externos, no caso, a questão da saúde pública. Diversas alternativas foram buscadas, tentativas foram feitas para solucionar a questão da suspensão das atividades mediúnicas.
Muitos médiuns reclamaram que a ausência da prática mediúnica lhes trazia um grande desequilíbrio, que eles somente se sentiam harmonizados se estivessem na reunião mediúnica. E como não estava ocorrendo, eles sentiam, então, um débito no próprio bem-estar. As outras reflexões surgiram da necessidade dos espíritos de trazer para o transe mediúnico os enfermos desencarnados, e aí surgiu a ideia muito curiosa, as pessoas que sentiam que estavam faltando ao seu dever com os espíritos porque não estavam atuando mediunamente. E que os espíritos necessitavam das manifestações para trazerem as suas orientações. Mas como, uma vez que havia uma imposição até mesmo social, legal e lógica da impossibilidade da reunião mediúnica? Outra questão que foi colocada é que houve um aumento das obsessões exatamente porque os médiuns se sentiam assediados por espíritos que deveriam ser esclarecidos por meio do transe, e aí justificando mais uma vez a necessidade das manifestações, tanto para o bem-estar do encarnado quanto do desencarnado. Essas reflexões, ou essas reclamações, essas colocações, nos fizeram debruçar sobre as obras da codificação, para verificar o que é que nós poderíamos colher de subsídio para refletir num momento tão inusitado, inesperado e surpreendente como foi e tem se mantido, né, em algumas localidades, a questão da suspensão das reuniões mediúnicas e do isolamento social. Foi aí que nós buscamos o Livro dos Médiuns, e no item 220 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec trata de um tema muito importante para a prática mediúnica. Ele intitula esse item, que é do capítulo 17 de O Livro dos Médiuns, como perda e suspensão da mediunidade. Ele analisa um evento muito comum na atividade prática do médium ostensivo, que é aquele em que o médium vem semanalmente, ou periodicamente, ou regularmente, dando manifestações, né, os espíritos utilizando para manifestações mediúnicas, e de repente, numa sessão, não ocorre nenhuma manifestação. E isso perdura um tempo. Alguns médiuns ficam angustiados. Por que que isso está acontecendo? Será que eu perdi a mediunidade? Por que que houve essa interrupção? Esse é um fenômeno que sempre existiu, e quem é trabalhador de reunião mediúnica sabe dessa possibilidade. O médium vem atuando e, sem mais nem menos, como que algo acontece e ele não entra em transe. Isso pode acontecer com o médium e pode acontecer com o grupo todo. Estudando esse assunto, que na verdade é uma questão de suspensão da atividade mediúnica, porque a faculdade não se perde, a faculdade ela é inerente à psique humana, essa suspensão, ela foi estudada por Allan Kardec, e ele indaga diretamente os espíritos, por que que isso acontece? Então, esse evento, esse fenômeno já foi percebido no codificador. E na questão número 5 desse item 220, ele questiona os espíritos sobre essas interrupções
E o motivo, né, disso, e que muitos médios se sentem agastados com essa situação. E os espíritos respondem da seguinte forma, que essas interrupções, elas servem para pôr para lhe expor, falando ao médium, né, ou sobre o médium, servem para lhe expor a paciência à prova e para lhes experimentar a perseverança. Então, um médium que vem atuando regularmente, quando essa suspensão ocorre, ela não é aleatória. Ele vai explicar isso nesse capítulo. Ela é provocada pelos próprios mentores do médium ou do grupo. E como foi provocado para pôr à prova da paciência e experimentar a perseverança. Dois elementos fundamentais na autopercepção do médium em relação ao seu compromisso com a mediunidade. Paciência no sentido de aceitar as orientações dos benfeitores espirituais. Muitas vezes essas interrupções podem acontecer em função de condutas indevidas que o médium vem tendo. Por isso, é importante o médium, nessas ocasiões, refletir sobre o que vem fazendo. Mas Kardec questiona, existem médiuns que são moralmente, falando, muito seguros de que essas interrupções também acontecem. Daí a dizer da paciência e da perseverança. Mas nesse mesmo item, nessa mesma questão, ele avança nessa análise e aí sim ele coloca algo muito curioso dentro desse contexto. Os espíritos que respondem a essa questão de Kardec dizem a ele que dentro dessa questão da perseverança é para dar tempo ao médium de meditar as instruções já recebidas. Por essa meditação dos nossos ensinos é que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Então aqui nós temos 3 elementos que convalidam a necessidade de interrupções da atividade mediúnica de um médium. A perseverança, a paciência e a meditação nos ensinos, ou seja, o estudo dos ensinos que estão à disposição do médium. Foi exatamente isso que faltou para muitos durante a suspensão das atividades por ocasião da pandemia. E agora que nós estamos avançando, saindo desse período, é importante a gente refletir sobre o que a gente aprendeu. Qual lição foi aprendida? Porque se a suspensão ela visa meditar sobre os ensinos dos espíritos, testar a nossa paciência e perseverança como elementos determinantes de uma continuidade da tarefa, é preciso agora analisar qual foi o impacto individual da suspensão da atividade mediúnica para o médium especificamente e para o grupo. Refletir sobre isso é importante para que a gente possa amadurecer. Nós identificamos que muitos médiuns, agora no pós-pandemia, desanimaram, não querem voltar à atividade. Ora, por quê? O que lhes motivava antes seria a curiosidade apenas para resolver problemas pessoais? Eles passam a achar agora a reunião mediúnica desnecessária?
esse tipo de compreensão é importante para que o médium se reconheça no trabalho. E assim ele possa realizar, como diz Emmanuel, todo o bem possível para ele. Quando o médium coloca que a ausência, a suspensão da faculdade da atividade mediúnica causa desequilíbrio, exatamente esse ponto colocado aqui pelo codificador, em relação ao estudo e à meditação dos ensinos dos Espíritos. E hoje nós temos uma grande quantidade de obras, além da própria codificação, que dão elementos para que o médium aprenda em relação à realidade espiritual e assim mantenha o seu equilíbrio. O médium precisa descobrir que o seu equilíbrio não depende de reunião mediúnica. Depende do seu comportamento. A reunião mediúnica é uma oportunidade de realizar o bem, quando nós estamos equilibrados. Porque se padecemos desse equilíbrio, eu preciso me equilibrar pela prece, pelo passe. A ideia corrente de que os espíritos dependem do médium para realizar tarefas de socorro aos desencarnados é uma inversão de valores na própria concepção da prática mediúnica. Ou seja, o médium é colocado como o protagonista da ação de socorro aos desencarnados. Nessa inversão de valores, percebe-se, na verdade, que a supervalorização do médium é uma expressão de vaidade e de orgulho. Porque não é assim. O mundo espiritual preexiste ao mundo material. Imaginar que espíritos extremamente superiores só teriam como socorrer espíritos sofredores através de transes mediúnicos é diminuir a própria autoridade de luminares da espiritualidade. Eles utilizam os médiuns em situações muito específicas e muito em função da necessidade do médium de resgatar débitos do passado. Porque, com certeza, espíritos superiores, e eles são superiores por isso, eles têm recursos que nós desconhecemos para socorrer. Nós, os sofredores encarnados, e existem obras como Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, para citar apenas dois, que descrevem claramente o trabalho dos espíritos no mundo espiritual. Então, essa inversão de valores coloca na mente do médium a ideia de que o médium é o centro das ações. Assim como na questão do passe. Quem é efetivamente o realizador da cura? Muitas pessoas acreditam que é o médium, porque os espíritos precisam do ectoplasma. Mas os espíritos podem tirar ectoplasma de muitos lugares, de outros médiuns da natureza, para poder socorrer os enfermos. E eles trabalham muito nas madrugadas, dizem os espíritos, contando com médiuns encarnados ou não, mas prestando serviço de socorro, porque eles não podem ficar esperando, não é, que os encarnados possam lhes colaborar. No passe, os espíritos explicam que o grande protagonista da cura é o próprio indivíduo. E ele passa a ter essa força para modificar o metabolismo celular a partir de uma ação de espíritos,
muito superiores e especializados na tarefa que apenas utilizam parte do ectoplasma doado para o médium. Sem desmerecer o médium, mas fazendo com que a gente compreenda a nossa posição. E com isso, a gente se esforce mais para trabalhar com os espíritos de forma perseverante. Colocamos dessa forma porque durante a suspensão, essa preocupação surgiu e ela denota uma falta de conhecimento. E agora, no pós-pandemia, acredita-se que os grupos, refletindo sobre essa matéria, se debrucem mais sobre estudos que possam estruturar o médium para eventos como esse. Para que o médium compreenda que o seu equilíbrio está nas próprias mãos. E que ele diariamente pode sim colaborar com os espíritos. Mas sem essa ideia personalista de que ele é o importante. Porque muitas pessoas, nessa ideia de que o médium é muito importante, criam verdadeiros cenários de supervalorização de pessoas que acabam se aproveitando da boa-fé da sociedade, de grupos, num exercício pleno de orgulho e de vaidade, o que são as bases para a obsessão. A desobsessão se faz no cotidiano. O médium colabora muito com a desobsessão de encarnados e desencarnados pelas preces, pelas meditações, pelas leituras. Não esqueço a médium Ivone do Amaral Pereira mencionando que muitas vezes, quando estava estudando, espíritos se aproximavam, espíritos inferiores, enfermos, e até suicidas que estavam em condições, se aproximavam dela e acompanhavam o estudo que ela fazia. Alguns chegavam a se debruçar sobre o ombro dela para tentar enxergar o papel, como se isso fosse necessário, mas os espíritos em condições de inferioridade, muitas vezes não sabem, né, que a questão é puramente psíquica, e dado o hábito de captar informações pela visão, se dobrava sobre o ombro dela para ler o papel, quando o espírito não precisa ler o papel. A captação ela é puramente psíquica. Então, o médium promove, sim, desobsessão. Allan Kardec, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer que os médiuns devem compreender que, embora estejam com as atividades mediúnicas suspensas, eles não estão desamparados dos seus anjos guardiões, dos seus benfeitores espirituais, amigos espirituais, que estão sempre presentes. Ora, isso faz com que a gente aumente a nossa fé e não a diminua. Então, durante esse período de pandemia, os médiuns que reclamavam a questão de assédio espiritual, isso decorria da própria psique do indivíduo, porque os benfeitores espirituais também estavam presentes. Cabia a eles buscar essa boa sintonia, porque espíritos inferiores existem em todos os lugares. Não há barreira para eles. Porque é da condição do nosso planeta. Nosso planeta é um planeta inferior, de provas e de expiações. Então, os espíritos ocupam todos os lugares. O que nos compete é buscarmos a sintonia com os benfeitores espirituais. Mas esse é um esforço individual. Daí a fala do espírito Emmanuel aqui no Seara do Médium. A mediunidade, para se manter no tempo, ela depende de um esforço individual, de estudo, de disciplina. E é esse patamar desejável que se espera do médium espírita. Então, agora, nesse período em que muitos grupos mediúnicos retornam, ou se preparam para retornar, é preciso refletir
como foi. A partir do próprio comprometimento em retornar. Porque, como disse, muitos médiuns não querem retornar. Se acomodaram. São perguntas que o tempo vai responder e que cada lugar, cada pessoa vai responder de per si, porque não há uma resposta geral, mas o fato é que é muito importante a gente intensificar o estudo da mediunidade, um estudo transformador do ser a partir da mediunidade, para que ele compreenda todo o potencial que lhe é possível através da faculdade mediúnica. Porque quando o médium consegue esse autodomínio pela disciplina, pela renunciação, ele pode colaborar e muito, que é o papel do médium ostensivo na Terra, auxiliar aqueles que não têm a faculdade mediúnica ostensiva. Por isso, são em menor número. A grande maioria da população não tem condições para uma mediunidade, uma percepção ostensiva. Alguns vêm em função de compromissos reencarnatórios, muitas vezes sérios, mas para que possa colaborar, realizar o bem. Então, o estudo da mediunidade, ele precisa ir além daquele viés de preparação de pessoas para a reunião mediúnica. Mas para que as pessoas possam conviver no dia a dia, sabendo que estamos rodeados pela dimensão espiritual, espíritos de diversas naturezas se aproximam de nós, e a gente mantenha o equilíbrio desejável. Um outro fator que chamou a atenção no período da suspensão das atividades mediúnicas foi exatamente a questão das irradiações. As irradiações, né, que muitos faziam, inclusive, por reunião virtual, através de aparelhos, né, por videoconferência, elas são efetivas, ou seja, quando um grupo reúne para orar para uma pessoa, consta até do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando muitas pessoas oram para uma pessoa, o efeito é maior, o resultado é maior. É claro que dentro do resultado existe o mérito da pessoa, mas também existe a autorização do plano espiritual para interferir nas questões de saúde, de enfermidade da pessoa. Existe também o mérito das pessoas que estão orando, porque quanto maior a alta moralidade de quem ora, maior as credenciais para interferir em favor de uma pessoa aflita. Mas algo chamou a atenção, que também precisa de uma certa reflexão. Muitos médiuns, durante essa reflexão, essa irradiação, essa oração à distância, relataram que não se sentiam bem depois dessa atividade. E aí surge um ponto muito importante, que é do médium aprender a sintonizar e a dessintonizar. Porque comumente nos nossos exercícios práticos de mediunidade, a gente sempre ensina o médium a sintonizar para o transe mediúnico, sobretudo. Há uma grande preocupação na concentração, e realmente é um fator importante para que a reunião mediúnica aconteça. O médium precisa se concentrar, sintonizar, e ele assim entrar em transe e o espírito se comunicar. Mas esse é um lado da questão, do domínio psíquico. O outro é aprender a dessintonizar. O médium deve dominar as duas possibilidades. Aqueles médiuns que não se sentiam bem após as irradiações demonstraram que sabiam sim irradiar o pensamento, mas terminada a atividade eles não sabiam o que fazer com as percepções mediúnicas que tiveram
a partir da sintonia com um lugar ou com uma pessoa enferma. Porque quando essa sintonia se estabelece, é natural que o médium sinta o que o enfermo está sentindo, é muito natural que ele sinta bem-estar ou mal-estar com a mentalização de um lugar específico. Se o lugar for de muito desequilíbrio, ele pode sim assimilar esse fenômeno, chama-se psicometria, que é uma capacidade natural humana, que é a leitura dos fluidos. Kardec estuda esse tema com muito cuidado no livro A Gênese, quando ele fala das diferentes qualidades dos fluidos, e que o médium pode perceber essas diferentes qualidades de fluidos, tanto próximos como à distância. Há um tema tratado pelo espírito André Luiz, muito importante dentro da questão da sintonia do médium, que é quando ele estuda essa ligação psíquica do médium, a partir do próprio ensinamento de Allan Kardec. Os espíritos explicam a Allan Kardec, e Kardec anota, que quando um espírito vai se comunicar, o espírito se aproxima do médium, os perispíritos se aproximam naturalmente e ocorre um fluxo de pensamentos. Esse fluxo de pensamentos, comandado pelo desencarnado e aceito pelo encarnado, é chamado por André Luiz de circuito mediúnico. E quando André Luiz explica a questão do circuito mediúnico, ele faz uma comparação com o circuito elétrico, por exemplo, uma tomada que acende uma lâmpada. Ele diz que o médium está no controle dessa tomada, fazendo uma comparação. Ou seja, quando a energia elétrica passa pelo fio e a chave da tomada está numa certa posição, fechada, a energia atravessa e a lâmpada acende. Ele diz que acontece a mesma coisa com a mente humana. É preciso que o médium, para sintonizar com o espírito, esteja atento. É o comando da chave liga-desliga. O circuito tem que estar fechado. Fechado entre os dois, numa ligação entre os dois. Então, a chave liga-desliga, ela tem que estar ligada, ou seja, o sistema tem que estar liberado para o fluxo de pensamentos. Mas essa explicação, ela ou ela serve para se compreender a questão da sintonia e da dessintonia. Se eu preciso sintonizar, eu vou fechar o circuito, ou seja, eu vou manter a atenção naquilo que está acontecendo. Numa irradiação, por exemplo, eu vou fixar o pensamento no enfermo para que eu impulsione pela minha vontade os fluidos em direção do enfermo. Se o indivíduo é um médium ostensivo e é dotado de psicometria, ele vai psicossomatizar aquelas sensações que percebeu da leitura dos fluidos que envolvem o enfermo. Pode até sentir aquilo que o enfermo sente. Mas, terminado esse processo de doação fluídica, cabe ao médium desarmar esse sistema do circuito mediúnico. Ou seja, desviar a atenção tanto da atividade quanto de sensações psicossomatizadas, porque elas vão desaparecer. Isso pode ser feito pela prece, mas também por leituras, por mudança de atenção para o que se está fazendo e não supervalorizar sensações e percepções, sobretudo desagradáveis, o que faz com que elas perdurem. Então, muitos médiuns deixaram de participar dessas atividades de radiação com medo de passarem mal. Mas é preciso, então, agora, ensinar aos médiuns, e aí compete aos dirigentes de grupos mediúnicos, dos trabalhadores, coordenadores da área, né, dos centros espíritas, começar um estudo sobre dessintonia, que é tão importante para a segurança do médium quanto ensiná-lo a sintonizar.
Na própria reunião mediúnica, esses exercícios podem ser feitos, de sintonia e de dessintonia. Porque assim o médium começa a caminhar com os próprios pés, a dominar-se psiquicamente. E no cotidiano, nem sempre aceitar assédios de entidades que meramente se aproximam por uma questão de identidade ou de oportunidade de médiuns, e médiuns, ao perceber uma entidade, sentem um grande mal-estar. Alguns tendem até a achar que precisam entrar em transe para que aquele espírito se desligue psiquicamente dele. Ora, se o espírito está ligado psiquicamente a um médium, é porque esse médium está mantendo a sintonia. Ele precisa modificar essa sintonia, mesmo que seja uma simples influência ou um processo obsessivo, desde que na obsessão, claro, é mais complexo, ele precisa de ajuda de terceiros muitas vezes. Mas ele próprio precisa se apoiar em ferramentas que o auxiliam. Primeiro, a mudança de conduta, a reflexão sobre o próprio comportamento. Adquirir o hábito da oração diariamente. Ler o Evangelho, sabendo que todas as vezes que você lê o Evangelho, ou um livro de temática evangélica que te ajude a refletir sobre a vida, sobre a existência, todos aqueles espíritos que estão ligados ao seu pensamento vão ouvir a leitura, mesmo que você não faça isso em voz alta. O ouvir dos espíritos é pelo perispírito, esse órgão sensorial dos espíritos, que eles veem e ouvem. Embora o espírito ainda mantenha aquela ideia de que ele está vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos. Mas visão e audição ficaram com o corpo físico na desencarnação. O que foi com eles foi o sentido mediúnico expresso no perispírito, que é esse grande órgão sensorial do espírito. Então, esse procedimento de leitura e de reflexão do Evangelho, ele não serve só para o médium, mas para todos os espíritos que estão no ambiente e ligados psiquicamente ao médium, ou a pessoas próximas do médium. Por isso a leitura do Evangelho é tão benéfica. Porque quando a gente estuda, por exemplo, o capítulo do Evangelho que fala das causas das aflições, que tanto nos consola, e consola também o desencarnado que não sabe por que está passando pelo que passa. Ele tão pouco compreende como nós pouco compreendemos das temáticas da alta espiritualidade. Quando você estuda o livro dos médiuns, quando você estuda o livro dos espíritos diariamente, você não está estudando sozinho. É impossível que isso aconteça, porque nós estamos ligados psiquicamente. E eles captam isso. Se o espírito não quiser estudar, ele sai, ele se afasta. Mas se ele tiver o desejo de estudar, ele vai aprender também. E aí ele se afasta não por medo do estudo ou dos espíritos superiores, porque tem muito espírito inferior que tem medo de espíritos superiores. Quando eles sentem a presença, eles não conseguem ver, eles saem correndo. Porque eles é desagradável. Por isso é que Allan Kardec fala que o médium, para afastar os maus espíritos, deve buscar a presença dos bons, porque são os bons que afastam. E muitos não suportam a presença de benfeitores espirituais. Até porque eles sentem que estão sendo vistos e isso os constrange, e muitos querem manter a conduta infeliz e aí não vão ficar mesmo em certos ambientes. Então, se você quer o lar equilibrado, atraia bons espíritos. Você não precisa se preocupar em expulsar espíritos. A nossa grande preocupação não é de afastar espíritos, mas é de atrair bons espíritos. É o contrário. Porque esse sim tem autoridade moral sobre os inferiores. Então,
o estudo agora, pós-pandemia, precisa instrumentalizar o médium a partir das dificuldades que foram enfrentadas, para que o médium tenha uma nova caminhada, mais seguro, mais amadurecido. Que ele volte à reunião mediúnica, compreendendo a importância do seu papel. E também a importância do seu papel no cotidiano. Porque ele não deixa de ser médium e de auxiliar só porque não está em sessão mediúnica. O simples estudo dentro de casa é benéfico, sem que ele precise fazer irradiações ou conversar com espíritos, não é isso que se está colocando, é a simples leitura. Porque em função da conexão psíquica, você estabelece um outro padrão de entendimento. E os espíritos ficam gratos, porque eles também estão aprendendo. Que é o grande benefício que o médium pode prestar no cotidiano. Então, o médium pode fazer muito, e ele faz, mas desde que ele assuma esse compromisso de vida. Aqui não se está falando em perfeição, mas em oportunidade de serviço ao próximo, seja esse próximo encarnado ou desencarnado. O amai-vos e instruí-vos é um lema que transcende a dimensão física, ele tem repercussões na dimensão espiritual, porque todas as orientações do Espírito de Verdade, por Allan Kardec, elas repercutem no ambiente da Terra e para todos os espíritos que estão ligados ao planeta, encarnados ou desencarnados. E o ato de buscar a consciência, de brilhar a nossa luz, não está circunscrita a encarnados. Ela também se expande para além das barreiras do corpo físico. É por isso que o médium colabora tanto, se ele desejar colaborar. Muito obrigado. A Federação Espírita Catarinense agradece a excelente contribuição do conferencista Jacobson Santana Trovão na Conferência Espírita de Santa Catarina de 2022.